dia. Isso tirar foto. Bom dia, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O meu desejo é que essa paz habite o coração de todos que estão me ouvindo nessa manhã. E eu friso esse verbo, habitar, porque o meu desejo não é que essa paz ela seja passageira, mas que ela faça morada no coração de cada um. Nós vamos dar início a essa escola dominical com uma oração. Eu convido a todos que fechem seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa manhã. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor que é soberano, que domina sobre todas as coisas. Eu te louvo, Senhor amado, pela oportunidade de estar nessa manhã falando do teu Evangelho. Esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu te agradeço, Senhor, e te peço que ilumine, Senhor amado, os olhos, a mente de cada ouvinte, que nós possamos compreender e nos alimentar nessa manhã da tua palavra. Agradeço em nome de Jesus. Amém. A revista Betel desse trimestre, ela escolheu como tema o livro de Salmos. E é a respeito dos Salmos que nós vamos falar nessa manhã. Eu convido a você que está aí nos assistindo para abrir já o Salmo 1, é sobre ele que nós vamos falar. E o livro de Salmos, ele é de altíssimo valor. Em primeiro lugar, porque é inspirado pelo Espírito Santo. Nós cremos na divina inspiração da Bíblia e que ela é a nossa bússola. Em segundo lugar, o livro de Salmos, ele traz em si os mais diversos sentimentos que permeiam a alma do cristão. Ele fala de fé no Senhor Deus, ele fala sobre os momentos de dificuldade, fala sobre o prazer de servir a esse Senhor que é Deus soberano. E nele nós podemos encontrar também um resumo de todos os temas que a Bíblia trata. Quais são esses temas? Criação, queda, redenção. Então, o livro de Salmos é um livro muito completo e para nós será com certeza de grande aprendizado estudar essa parte da Bíblia. Como eu disse, nós vamos falar a respeito do Salmo 1. Eu vou fazer uma leitura dinâmica para a gente aproveitar melhor esse tempo. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, a palha que o vento leva. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Davi, que foi quem escreveu esse salmo, ele já inicia fazendo uma referência à busca do homem pela felicidade. Ele começa dizendo: ó bem-aventurança do homem. Nós já ouvimos em lições anteriores, até o André mencionou numa outra aula, que o homem ele quer a todo custo voltar ao paraíso de onde ele foi expulso quando houve a queda. E em todo o tempo, desde que nós tomamos consciência da vida, nós buscamos a felicidade. Cada um da sua forma, da sua maneira, mas esse é o fim último da vida das pessoas. Elas sempre estão buscando a felicidade. Tudo que ele faz é para ser feliz. Todo ser humano, ele tem um vazio em si e ele sabe que enquanto esse vazio não for preenchido, ele não vai ter a felicidade plena.
e ele tenta de todas as maneiras. E nesse Salmo 1, Davi nos revela muitas verdades a respeito desse tema. E o segundo ponto que Davi traz aqui é: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que ele quer dizer quando ele fala de o conselho dos ímpios? Ele está falando sobre a perspectiva geral desse mundo, essa mente má que opera, que traz essas ideologias que confrontam o que é a vontade de Deus. Essa perspectiva, ela nunca vai trazer a felicidade. No Salmo 10, versículo 3 e 4, diz assim: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, não analisa. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Um homem que não acredita na existência de Deus, ele jamais poderá ser feliz. É isso que Davi está mencionando aqui. Em segundo lugar, ele fala que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores. O que seria esse caminho dos pecadores? A gente vê muito claro em Efésios 2, diz assim: entre os quais também nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. O que são os caminhos dos pecadores? O caminho dos pecadores, ele fala de satisfação e prazer da carne. Muitas vezes o homem ele busca a satisfação pessoal, a felicidade, buscando os prazeres carnais, mas essa não é a fonte, ele jamais vai encontrar a felicidade nesse caminho. E Davi, ele continua e diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Escarnecedores são aqueles para quem não existe o santo. Nada é santo, nada é sagrado. Tudo é motivo de piada, de zombaria, de chacota. Nós vemos, inclusive, no momento em que o mundo está passando, pessoas, famílias perdendo seus entes queridos e as pessoas fazendo piada nas redes sociais. Isso mostra a conduta do ímpio, aquele que não conhece a Deus, ele não tem compaixão do próximo. Davi aqui ele traz o que a gente chama de gradação. Ele primeiro fala, anda no conselho, depois se detém no caminho e de repente está se assentando na roda. Como é que ele, do que ele trata nessa gradação? Ele está dizendo que os maus conselhos corrompem os bons costumes e os maus costumes nos igualam com os ímpios. Então, se nós queremos nessa vida ter alguma felicidade, esses pontos aqui, dizem que não são o caminho. Esse não é o caminho da felicidade. E ele vem dizendo: bem-aventurado é o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia ela é o livro-texto da vida, é o manual da alma. Ele trata do homem na sua condição geral enquanto passa por esse mundo. E alguém pode dizer, mas um livro tão antigo como a Bíblia, como pode ser o manual da alma, o livro-texto da vida? Esse comportamento humano de busca da felicidade, ele não é novo, não acontece agora, no século presente. Ele existe desde que a humanidade é a humanidade. Não há nada de novo nesse comportamento. E a Bíblia, ela entende e decifra esse comportamento humano como nenhuma filosofia, nenhuma ideologia pode decifrar. Todos os outros ensinamentos, com o passar do tempo, eles ficam ultrapassados, mas a Bíblia não, ela permanece. E qual é a razão disso? Porque ela é a palavra de Deus, ela é a palavra do Criador, aquele que nos conhece como ninguém. Mas se a humanidade ela tem em mãos esse manual da felicidade, qual é o problema dela então? Nós podemos dizer que o problema da humanidade é o fracasso dela em autoconhecimento. O ser humano, ele
é muito bom em analisar o próximo, mas ele é muito ruim quando o assunto é analisar a si mesmo. Nós temos muita dificuldade nisso. Quando alguma coisa de ruim acontece na nossa vida, nós sempre pensamos que é culpa do outro. Dificilmente nós analisamos a nossa própria responsabilidade. E a Bíblia, ela nos confronta nesse sentido. E nos confronta de tal forma que ela quebra todo e qualquer argumento. E esse Salmo 1, ele fala exatamente disso. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que existem duas categorias de pessoas. Existe o ímpio e existe o justo. E para fazer essa comparação do ímpio e do justo, ele traz uma ilustração. Ele fala de palha e fala de árvore. E como a gente pode perceber, não existe nenhuma semelhança nessas duas coisas. Não há nada da palha que se assemelha com a árvore. Então aqui ele não está falando de superficialidade, porque talvez alguém possa dizer, mas eu olho para um cristão, ele é normal, como qualquer pessoa também do mundo. Então, por que ele está falando dessa diferença? Quando ele traz a palha e traz a árvore, ele está dizendo que a diferença é a essência, é a própria natureza da coisa. Não é uma coisa, não é algo superficial ou moral. Ele está falando da natureza do ser. O justo ou o cristão aqui não é somente o ser ético, moral, porque qualquer pessoa pode ser ética e moral, mas é algo que transformou o seu ser. Ele está falando aqui de novo nascimento. É disso que ele está falando. O contraste aqui entre ímpio e justo é um contraste entre morte e vida. É disso que o salmista está falando, nada menos que isso. E é desse ponto que nós vamos analisar agora. Ele diz assim no versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento leva. E ele então compara a palha e a árvore. E eu convido a você que está ouvindo nessa manhã a fazer essa comparação também na sua própria vida, assim como eu tenho feito essa comparação na minha vida a partir do momento em que eu comecei a meditar nessa passagem. Quais são as características da palha? Quando Davi fala de palha, ele está dizendo o quê? Palha não é nada senão casca. E em que sentido isso pode ser aplicado ao ser humano? O que tem a ver o ser humano com isso? A palha, quando você pensa numa colheita de trigo, a palha é retirada para que se sobressaia o que há de vital, o germe. E a palha, ela é descartada, ela não tem vida em si, ela é nada. Isso aqui está falando da queda, a queda do homem. Quando o ser humano pecou, lá no Éden, quando houve a queda, o ser humano perdeu o que era vital. Ele perdeu a própria vida dele. O que era vital? O relacionamento desse homem com Deus. Foi isso que ele perdeu. Ele perdeu a sua própria essência, a razão por que ele foi criado. Então, palha remete a isso. Outra característica da palha, a palha disforme. A palha você pode pegar, juntar um monte num lugar. Um artista, ele pode até fazer uma obra com aquela palha e ficar tudo muito bonito, mas vem o vento e ela é espalhada. Ela não tem uma forma, ela muda a cada nova teoria. Assim é o homem. O homem sem Deus, ele muda também a cada teoria. Ele primeiro acredita no Big Bang, de repente ele acredita na evolução do homem, que ele veio do macaco. Enfim, ele não sabe em que acreditar. Cada nova teoria que surge, ele acompanha, ele entende que é aquilo mesmo que é a verdade, ele não tem que se firmar. E aí entra a próxima característica da palha. A palha não tem raiz, ela tem vida superficial. Ela sempre anda em busca de novidade. Assim é o homem sem Deus.
E a característica mais triste da palha, a pior de todas, é que a palha ela é sem vida, ela é sem fruto. O homem sem Deus, ele não evolui, ele não melhora. E alguém pode olhar para mim e falar: você tá louca, como o homem não evolui? E a evolução da ciência e a tecnologia? E eu afirmo para você, o homem não evolui. Ele não evolui enquanto o homem em si mesmo. E a gente pode ter isso muito evidente quando nós olhamos para as situações de catástrofe que a humanidade vive. É nesse momento em que o homem percebe o quão vulnerável ele é. E nisso, enquanto ser, ele não tem vida, ele não tem fruto, ele não evolui. Essa é a característica da palha. E agora nós vamos falar sobre a característica da árvore. Como é a árvore? Em que ela é diferente da palha? E o salmista começa dizendo: pois será como árvore plantada. Uma árvore, ela não se planta sozinha. Alguém a coloca naquele lugar. E aqui é algo muito importante, porque ser cristão não é sobre o que eu faço. Ser cristão é sobre o que Deus fez por mim. É sobre o que Ele fez em mim. Isso é a essência do Evangelho. Ninguém pode se tornar cristão sozinho. Eu vou melhorando a minha conduta e seguindo algumas regras e eu me torno um cristão. Não. O cristão é alguém que foi plantado. É alguém que sofreu uma transformação. Ninguém sai de palha para árvore por si mesmo. Tem que existir uma transformação, uma mudança, uma nova vida. É isso que transforma. Ela é plantada, ela é criada. A partir de quando essa árvore é plantada? A partir de quando Deus coloca o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Ali ele recebe vida de novo. É o que nós chamamos de novo nascimento. E ele não é plantado em qualquer lugar. O salmista diz aqui que ele é plantado junto a ribeiros de água. O que é esse ribeiros de água? Nós fomos plantados em Cristo. O cristão ele é plantado em Cristo. Nele, o cristão recebe todos os insumos de que precisa para viver e para frutificar. E o salmista ele ainda continua. Ele diz que essa árvore produz fruto na estação própria. Ou seja, o cristão ele faz aquilo que ele foi criado para fazer. Ele passa a ter uma percepção de Deus. Ele passa a compreender que existe um propósito para a vida dele. Isso é produzir fruto na estação própria. E quer fazer um teste muito claro para saber se você é palha ou se você é árvore? Ele diz aqui, olha: tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O cristão ele passa a compreender que é a imagem de Deus em justiça e santidade. Ele quer conhecer melhor ao Senhor. E isso é uma característica muito importante da árvore, porque Deus ele se revela a nós por meio dessa palavra. E o salmista ainda continua, ele diz: as suas folhas não caem. Isso é muito importante, porque diz que o cristão ele está preparado para tudo. A felicidade do cristão ela não depende de circunstância. Não é se o momento é bom, ele é feliz, se o momento é ruim, ele perde todas as suas esperanças. Não é assim que funciona com o cristão. O justo, ele tem a felicidade em Deus, independente da circunstância que ele vive. E o que a gente pode compreender no geral a respeito desse salmo? Primeiro é que a Bíblia é muito simples. Ela pode ser compreendida pela pessoa mais simples e pelo mais erudito também. E em sua mensagem principal nós dizemos isso. Por quê? A mensagem principal da Bíblia é o relacionamento do homem com Deus. E a Bíblia ela demonstra isso de uma forma muito simples. Ela diz que existem dois caminhos. Existe o caminho de Caim ou Abel. Existe o caminho de Esaú ou Jacó.
Existe o caminho do joio ou do trigo, do ímpio ou do justo, do mal ou do bom, ou do bem. O ser humano, no geral, ele vive como se existisse apenas o presente. Apenas o presente. Ele não pensa que existe uma eternidade. Nesses dias de pandemia, como o que estamos vivendo, nós notamos um total desespero da humanidade. A gente percebe que as pessoas estão sendo obrigadas a pensar na morte. E isso, no geral, é assustador. As pessoas ficam em pânico. Mas olha só que notícia. A morte não é o fim. O que determina a eternidade, na verdade, é como nós nos relacionamos com Deus aqui. Essa é a verdade. E se nessa manhã você fez essa reflexão e chegou à conclusão que você é árvore plantada junto a ribeiros de água, que bênção! Agradeça ao Senhor, é obra dele. Mas se você tem vivido como palha, o meu conselho é: arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo e peça a Deus que te dê vida. Somente Deus pode nos fazer felizes. É Ele que preenche completamente o vazio do ser humano. E eu quero encerrar essa meditação com uma oração, agradecendo ao Senhor pelas verdades que Ele nos revela por meio da palavra. Feche seus olhos nessa hora, fala com o Senhor, aproveita esse momento, seja para agradecer, seja para pedir. Senhor Deus, eu te louvo mais uma vez, eu te engrandeço, eu te agradeço, Senhor, porque essa obra é tua. É o Senhor quem transforma vidas, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem dá o novo nascimento. E eu peço, Senhor amado, que o Senhor alcance aqueles que ainda não receberam vida do Senhor. Que o Senhor possa transformar. E aqueles, ó Deus, que já são a tua igreja, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê um avivamento, ó Deus, para que nós estejamos firmados cada dia mais na rocha que é o Senhor. Sustenta o teu povo, Senhor, como o Senhor já vem sustentando ao longo dos séculos. Eu te agradeço, louvo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Queremos louvar a Deus nesta manhã pela vida da irmã Danísia, que trouxe essa palavra de encontro aos nossos corações, à nossa necessidade. Deus abençoe você que recebeu esta mensagem nesta manhã. Meus irmãos, temos aqui um aviso muito importante para comunicá-los. Hoje, acredito que todos estão empenhados nesta consagração em prol da nossa nação, em prol do nosso presidente, né? Pedindo a Deus para que venha dar força, sabedoria, venha dar vitória para esta nação. Sabemos que os levantes são muito grandes, o comunismo está penetrando aí devagarzinho, está entrando a cada dia, e somente a igreja para poder impedir isso. Então a sua consagração ela é fundamental. Então, irmãos, estamos vendo aí a situação do nosso país, né? Essa peste, essa enfermidade assolando o mundo. Isso é um despertamento que a igreja está recebendo, porque eu acho que nunca o Brasil ou o mundo tem voltado para Deus como nesses dias. Então fica firme na sua consagração, amém? Meus irmãos, quero dizer também para vocês que no próximo domingo nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Era para ser na igreja, ser presencial, mas o decreto do nosso governador proibiu isso. Então o que é que nós vamos fazer? A Santa Ceia, ela vai ser ministrada na igreja? Vai, mas de que forma? Você pode vir tomar sua Santa Ceia às 10 horas da manhã. Aí você fala, mas 10 horas é muito apertado, não dá para mim ir. Você pode vir 10h30. Então nós vamos ter o horário das 10 e das 10h30. Por que 2 horários? Para não ter muita aglomeração de irmãos, tá bom?
Aí você fala assim, pastor, pode a gente que tem de 60 anos para cima participar? Não precisa de você vir. Nós vamos levar a Santa Ceia para todos os irmãos de 60 anos para cima, tá bom? Ou algum irmão que tem algum risco, né? Que tenha alguma fragilidade concernente a esse coronavírus, tá bom? Então eu quero que os irmãos, em nome de Jesus, esteja atento a esse sentido. Então domingo que vem, das 10 horas, temos a primeira turma que estará participando da Santa Ceia. Se esse horário deve ficar bom para você, pode vir. E tem o horário das 10h30. Por que esse horário das 10 e 10h30? Porque a nossa live é 9 horas. Começa 9 da manhã e termina 9h30. Então você pode participar da live, né? Receba a palavra de Deus aí na escola dominical, na sua casa. Então, mais tarde, quando for 10 horas, você pode vir para cá. E aqui estaremos ministrando a Santa Ceia. E o outro horário que nós vamos ter de ministração vai ser na parte da tarde, ok? Das 4h30. Então, às 16h30 temos a última parte da Santa Ceia. Então, vai ser 3 horários, das 10, 10h30 e às 16h30. Ok, meus irmãos? Conto com a presença de todos. Deus abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.